Olá, amigos do nosso canal Trilha Global, eu sou o Renato. E eu sou a Simone, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje é um vídeo diferente, um vídeo muito bacana, um vídeo repleto de história aí, né? Estamos aqui hoje na frente da casa, de uma das casas que foi do Mandela, né? Nelson Mandela. Isso aí, gente. Aqui é um bairro muito bonito, nós estamos encantados, né? Muito lindo. Muito bonito realmente aqui. E estamos iniciando esse vídeo, né, com um pedaço da história aqui da África do Sul. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ative as notificações, não esquece o seu like e também o seu comentário, né, que é muito importante aqui também. E aqui então era uma das casas de Nelson Mandela, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Então essa casa aqui, né, o guia nos informou que ele veio morar em 1992, né? Logo depois que ele saiu da prisão, 2 anos após. Ele morou nessa casa por algum tempo, né? E hoje é uma fundação, né? Agora, ó, tá vendo? Ó? Um lugar para reflexão, Santuário Mandela, né? Então, aqui se transformou agora. Então era a casa, agora é um hotel. Um hotel. Um hotel onde deve ser muita grana para ficar aí. Até porque aqui é um bairro de classe média alta, Sim. né? Gente, mas olha que bairro aqui, ó. Que lindo. A rua é muito linda, gente. Essas ruas aqui eu tô encantada, cheia de árvores, olha essa né? visão aqui para cima, olha que legal. As casas muito grandes. O que a gente percebeu? Esse bairro realmente aqui que o guia falou é para pessoa com muita grana, né? Um poder aquisitivo alto. Casas gigantes, né? Nós vimos. Gigantescas. E tudo muito bem organizado, bonito. E sempre com muita árvore, né? Esse contato com a natureza. Um bairro assim realmente... acho que eu diria que é de cinema. Então, e é um bairro aqui que a grande parte aqui pertence às residências à comunidade dos judeus. E tem uma sinagoga logo ali em cima ali. Então, bem legal, né? Isso, então eu já vou pedir para que você fique nesse vídeo, porque hoje a gente vai fazer uma visita muito especial no Soweto, né? Essa comunidade aí que tem uma representatividade tão grande aqui para a África do Sul. Foi o grande refúgio dos negros na época do Apartheid, né? Onde eles fugiram para lá, né? Uma forma deles ficarem mais seguros, né? Diante aí de um governo para a minoria, né? De brancos, e eles ficavam então lá segregados, né? Isso, foi o que estava explicando pra gente, né? Que daí também vem o nome, né? Ficaram apartados, né? Então foi uma região onde eles se estabeleceram e até de forma forçada, né? Meio que ali a maioria, colocados ali para que eles não se misturassem com a sociedade ali branca, né? Vamos dizer. Então ficava essa divisão. Então era o local onde os negros ficavam, no Soweto, e o resto da cidade era para os brancos. Então ali... Por isso que aí tem toda a história do Soweto, né? Que vocês vão já entender um pouco durante esse vídeo, mas basicamente já para você entender aqui no início isso. E eu lembro de estudar na escola, né? Sobre o Soweto, sobre o que aconteceu e etc. E de repente a gente tá aqui, então muito legal. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho lá. Saindo então da primeira residência lá de Nelson Mandela, que nós mostramos para vocês, aqui nós estamos na segunda casa dele então, né? Isso, segunda casa. Gente, você pode ver que é gigante, né? Aqui. E né, o guia estava até falando pra gente, né? Nós sabemos de todas, existem as controvérsias sobre Nelson Mandela, etc. Nesse vídeo, nossos vídeos não estão fazendo julgamento, nós estamos contando a história que é importante aqui para eles. E o guia até nos falou que existiam outras pessoas que poderiam até ter mais relevância, mas não ficaram tão famosas, né? Nessas lutas que tiveram. Bom, e aqui foi a outra residência dele. E aqui eu reparei um negócio, ó. As pessoas deixam um recado aqui também, ó. Nas pedras, né? Isso. Essa daqui tem, por exemplo, ó. Essa pedra aqui, ó. Descanse em paz, Nelson, né? Obrigado pelos seus sacrifícios, ó. Então as pessoas... E Bill, o nome do rapaz é Bill. Então tem várias pedras, ó. Aqui, ó. Rip Nelson, ó. A data do falecimento. Então né? Rest in Peace, né? Não sei aqui que seria essa daqui. Mas tem, ó, mais aqui, tem várias mensagens, né? Então o pessoal pegou esse costume aqui, nessas pedras, deixar um recado, ó lá, tem mais ali. Então tem um tijolo. Tem um tijolo. E aqui uma visão um pouco mais panorâmica para vocês terem ideia do tamanho desta casa. É gigantesca, gente, muito grande, é uma verdadeira mansão, né? Nossa, gente, eu morando numa casa dessa aí, eu acho que eu nem saía de casa.
E temos uma curiosidade. Graça Machel, né, foi a única mulher do mundo aí que foi casada com 2 presidentes. Né? Ela foi casada inicialmente com o presidente de Moçambique, Samora Machel, né? Foi quando em 1986, então ele morreu em um acidente de avião. E em 1988 ela casou-se então aí com Nelson Mandela, né, que mais tarde, em 94, tornou-se presidente aqui da África do Sul e morou com ele nessa residência aqui, ó, né? Aí uma questão muito interessante também foi aqui nessa casa aqui, ó, em Joanesburgo, onde Mandela faleceu, né? Então essa foi a última residência aí do Nelson Mandela. Olha o tamanho da residência. E tem um cachorrinho ali, gente, ó. Acabou de aparecer ali, ó. Mas é muito grande realmente, pessoal, ó. Começa aqui, né, a casa, ó, e pode ir lá, ó, lá até o final, né, na esquina. Vai toda essa mansão aí, muito grande, né? Muito, muito grande e muito bonita. E olha essa da frente aqui, gente. Lindíssima. Olha o tamanho desse portão. Meu Deus, é muito. E olha essa rua, gente, que gostosa. É um local aqui muito bom. As flores, ó, a árvore dando essas florzinhas roxas. No chão, bonita, né? Primavera, né? Quem sabe o nome dessa árvore, comenta aí, ó. Fica roxa assim, ó. Que legal. Jacarandá. Ah, nosso guia falando que é o jacarandá, olha aí, ó. Que legal, hein? Muito bonito. Aqui eu vou fazer um breve panorama para vocês dessa região de Sandton, onde possui vários bairros, né? E essa aqui é a região mais rica aqui de Joanesburgo, então, né? É uma região gigantesca, né? Muito bonita, com diversas árvores, umas casas muito chiques, né? Ali no meio. E olha só que legal, gente. Aqui convivem várias religiões, né? A gente já falou sobre isso até no primeiro vídeo, sobre a África do Sul, Joanesburgo. São várias religiões, o cristianismo é muito forte aqui. E ali você vai ver 2 minaretes, né, branquinhos ali, vamos chamar de 2 pilastras, para você entender aqui, ó. Branquinho ali no meio das árvores. Hoje é uma mesquita, mas antes era uma sinagoga. Mesquita é dos muçulmanos, sinagoga dos judeus. Então, foi até explicado para nós aqui pelo guia que quando os judeus começaram a vender as partes que eles tinham aqui já há muito tempo lá, com o desenrolar das histórias e tal, quem começou a comprar foram os muçulmanos, né? Então eles acabaram vendendo. E aí, né, acabaram chegando e ficando no local. Mas hoje convivem também aqui e tudo em paz, assim como outras religiões também. Como o Gui explicou aqui, como tinham 3 sinagogas, né, então não tinha nenhuma mesquita, eles cederam então essa sinagoga e tornou-se uma mesquita, assim todo mundo fica feliz, né? Nesse momento estamos passando pela região central de Joanesburgo, em Hillbrow. Muitas empresas de tecnologia, bancos, até mesmo a Bolsa de Valores saíram dessa região devido ao grande índice de criminalidade. Você pode ver também um McDonald's abandonado ali. Ele era considerado um dos mais perigosos do mundo devido à região onde se encontrava. O guia nos informou que é realmente um bairro muito perigoso e não aconselha turistas andarem por lá. Quem diria que 13 anos depois nós estaríamos aqui? Sabe aonde, gente? Olha o que está atrás de mim aqui, ó. Então, nesse tour aqui por Joanesburgo, aqui na África do Sul, viemos agora no FND Stadium. Que estádio é esse de futebol, ó? Vendo assim você lembra? Tem alguma memória aí? Bem, como vocês devem lembrar aí, esse estádio aqui foi o estádio onde teve a final da Copa do ano de 2010, da Copa do Mundo, né? Onde a Espanha foi a campeã, né? E teve aquela famosa música aí da Shakira, Waka Waka, né? Que ficou famosa no mundo todo, né? Por ter sido aí uma música que foi composta justamente para essa Copa do Mundo, né? Mas acabou tocando aí por muito e muito tempo até hoje, né? A gente ouve por aí o Waka Waka da Shakira, né? Então olha que estádio gigantesco e é inacreditável a gente estar aqui. Legal. Né?
Então por isso que na música até fala, né? This time for Africa, né? Essa vez é para a África. Ó, vou tentar colocar aqui por cima a câmera, ó. E ali ainda, né, em cima, estão as bandeiras de várias nações, ó. Do que eu tô vendo ali. E aqui tem um complexo grande, ó. E que eu vi tem um outro estádio ali também, só que um menorzinho naquele lado ali, ó. Esse estádio aqui é o maior aqui da África do Sul, né? E segundo o nosso guia aqui, ele tem a capacidade para 85 mil pessoas, então é muita gente, né? Ó, e uma curiosidade também é o seguinte, gente. Tá vendo aquela montanhazinha ali, ó? Vocês estão vendo? Uma cor até meio de ouro, né? Vamos dizer. O que acontece? Aqui em Joanesburgo teve muito aquela questão do ouro. Então tem muitas minas aqui, né? Inclusive tem um parque de diversões aqui perto que tem uma mina também ali que dá para conhecer. E essas montanhas aqui, elas são artificiais. São os dejetos dessas minas que foram sendo acumulados aí. E hoje é uma montanha. Aí, ó. Então, curiosidade. E olha a visão do estádio, gente. Muito legal, né? E eu assisti todos os jogos dessa Copa. Todos. Nossa, foi muito bom. Muito legal. E aí, hoje a gente tá aqui, né? É inacreditável, né? Muito, muito surreal, gente. Abra a janela da sua tela. Eu quero passar. Eu quero passar. E nessa trilha trago aventuras, espalhando amor sem fronteira. Bem-vindos! Welcome to Soweto! Agora nós vamos conhecer esse local que é tão histórico e de extrema importância, então, nessa luta aí contra a desigualdade racial, né? Como vocês podem ver aqui, nós temos a placa, né? Estamos entrando no bairro. Que voamos belo tempo, viajando por esse mundo, não importa o destino, só queremos um abraço, conquistando nosso espaço nessa trilha global. Muito agora compartilhar. Bem, aqui a fundo, essas duas torres gigantes, né, chamadas de Orlando Towers, eram usinas, né, usinas de carvão aí usadas para gerar eletricidade aí para Joanesburgo e região, né, mas hoje elas não funcionam mais, mas se tornaram pontos turísticos, inclusive o pessoal usa para pular de bungee jump, né, então assim, elas têm 100 metros de altura. Ó, gente, a gente tava até falando aqui, é uma loucura, né, porque eles tem um lugar aqui pra subir, né? Sobe. E eles pulam de bungee jump ali, ó. Pelo meio, tá vendo? Lá em cima ali, ó. Você pegar, dar uma olhada lá, ó. Tem uma passagem lá. Então eles vão lá e no meio eles pulam. E eu acho doideira, né? Porque... eu acho loucura porque pra pular de bungee jump eu acho uma altura muito baixa, 100 metros, né? Eu acho que teria que ser mais alto. Eu não pularia nessa altura, não. E aqui a gente vê que sobrou, né? Tem coisas da usina, né? Distribuição elétrica aqui, Sim. né? Então a gente vê muita passando por aqui. O que já era no passado, né? Então produzia energia. E o guia falou pra gente que tinham mais 4 dessas. Mas aí foram derrubadas, né? E deixaram só 2 como esse ponto, né? Turístico e essa coisa toda. E vale a pena ressaltar também a questão das pinturas, né? Algo que chama bastante atenção até mesmo de longe, né? São torres altas, como eu falei, 100 metros, e são todas decoradas, né? Com pinturas aí bem típicas da África, né? Então muito bacana também. Soweto Gold. E essa daqui tem até uma propaganda da Vodacom lá em cima, ó. Fica o registro então, gente.
Soweto é uma abreviação para Southwestern Townships, que traduzindo para o português, fica municípios do sudoeste. O Soweto desempenhou um papel importante na luta contra o apartheid. Muitos residentes têm memórias dolorosas desse período. Afinal, aqui foi um grande campo de refugiados para os negros, que precisaram fugir da opressão de um governo para brancos. Por isso, muitos moradores podem ser sensíveis a estranhos, especialmente se não mostrarem respeito pela história. A favela ainda enfrenta desafios socioeconômicos gigantescos, incluindo pobreza e desemprego. Isso pode criar tensões e desconfiança em relação a pessoas de fora, tornando-se assim um local extremamente perigoso. Como em qualquer lugar, a segurança é uma preocupação. É aconselhável evitar áreas perigosas e seguir as orientações locais para se manter seguro. Bem, nós fomos acompanhados de um guia até o local que nos ofereceu todo o suporte de segurança. Nós chegamos então no Soweto, como dizendo para vocês, e aqui já tem uma grande fila para visitar a casa do Nelson Mandela. Entramos agora na casa então de Nelson Mandela. Essa é a casa do Mandela. Bem, então essa é a primeira casa aqui do Nelson Mandela, né? Ele veio para cá em 1946, onde ele morou com a sua primeira esposa, né? Então aqui no Soweto, a primeira casa de Nelson Mandela, né? A gente vai conhecer um pouquinho agora lá dentro. Lá dentro da casa, eles proíbem a gravação. Então vocês vão ver a câmera um pouco abaixada, porque nós queríamos muito mostrar para vocês um pouquinho do que tem lá dentro. Em 2008, decidiram de transformar a casa num museu. Era a partir dali que começaram a tentar trazer a casa na forma original. Certo. Sim. Que é o processo, né? É o processo, sim. Enquanto Mandela não estava presente aqui na casa, ela pegou fogo de 2 a 3 vezes, né? Segundo o que o nosso guia falou aqui. E quando eles restauraram essa casa aqui, eles deixaram alguns dos tijolos com as marcas aí, né? Como vocês podem observar lá em cima, ó, os tijolos mais escuros, né? Então são marcas aí do incêndio, né? Dos incêndios que teve. E tem até mesmo marca de bala, né? De fogo, de tiro, né? Tem marca de tiro aqui na casa. Ali, ó, como vocês podem observar, que era uma forma da polícia intimidar então aí a família, né, as filhas que ficaram aqui, né? Aqui tem mais também, né? Na entrada da casa aqui também podemos ver as marcas de tiros aqui, ó. Essa daqui é a Winnie, que era uma das esposas do Mandela. E aqui uma imagem da polícia, né? Na época, e a família dele aqui. Essa aqui era o quarto das filhas. Essa aqui era o quarto das filhas. É a mãe do Mandela também. Morava aqui. Agora ficou um quarto de memorabilia ou lembrança. De lembrança. É souvenir. A sacola estava cheia da moeda. Diferentes pessoas que vinham visitar com a nota, miticar, qualquer só assinar e eu estava cheio aqui. Decidiram de retirar e também enviar uma que Mandela em Algéria, também aqui em Algéria. As botas. Virados aos Unidos. Sim, as botas
são da Winnie, essas do Mandela. Ah, que legal. Essas ele usou então. Legal, hein? Histórico, né? As taças aqui. Esta era a sala. Tudo nessa casa são réplicas. So the photo space in the house, I'll just explain that inside, outside. Essa aqui é a original. So inside you will see the table that's filled with awards from all over the world. A family picture of Nelson E aqui Mandela called Madiba Bay, who passed away aged 55. a cozinha ali atrás. Esta era o quarto do Mandela, mas a cama é uma réplica das camas das filhas. Certo. Então aqui tem bastante presentes também. And then lastly, right there So, is our é a famous mãe do picture. So that was taken on the 11th of February, 1990, the day of Mr. Nelson Mandela's release. Essa foto do Any Mandela questions? era a foto utilizada no passaporte. Okay, so we'll leave you. Ah, essa aqui então é a frente aqui no Soweto, né? Em frente à casa do Mandela, tá aqui. Ali tem um pessoal que fica até vestido com a tribo, que tira foto. Nós tiramos fotos, vamos postar aí no Instagram. É @trilha.global, tá bom? Então, acompanhe lá. E essa aqui é uma das ruas, né? Só que essa daqui é uma parte de melhor, né? As pessoas que têm mais condição de vida, porque é uma parte até bem turística aqui, ó. Tá? É uma parte bem turística aqui, né? Daqui do Soweto, né? Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi isso. Nós gostaríamos, né, de apresentar um pouquinho para vocês aqui de Joanesburgo, alguns pontos, né, que eles colocam como os grandes pontos turísticos deles, né? Então desperta muita curiosidade. A gente quis trazer para vocês num vídeo diferente, um pouquinho de cada. Faltou ainda algumas coisas que a gente gostaria
né, se aprofundar ali no Soweto, fazer algumas outras coisas, mas ainda não deu. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então aproveita, já deixa o comentário aqui do que você achou desse vídeo, se você gostou, né? O que você achou mais impressionante, qual a sua opinião em relação a essa história, né? Que isso é muito válido para nós. E nós vamos seguindo por aqui, né? Na nossa trilha global, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Abra a janela da sua tela. Eu quero passar. Eu quero passar. E nessa trilha trago aventuras.